gente, tudo bom? Meu nome é Guilherme Donadio e para quem ainda não me conhece, eu sou divulgador aqui no Grupo Editorial Pensamento. E hoje eu vim apresentar para vocês os nossos lançamentos mais recentes. Começando pela primeira vez no Grupo Editorial Pensamento com o nosso tarô original Whitesmith 1909. É a primeira vez que a gente publica um tarô Rider-Waite-Smith ou Whitesmith, como a gente publicou aqui, em uma edição original. O que significa isso? Dentro dessa caixinha aqui, a gente vai ter o livro e as cartas do tarô. Dentro do nosso livro, a gente tem dois textos. Um texto escrito pela Sasha Graham, que é taróloga, na primeira parte do livro, que descreve cada uma das cartas do tarô Whitesmith, com a sua descrição, a imagem, as interpretações, enfim, muito completo. A partir da página 211, a gente tem a segunda parte, que é o texto original da primeira edição que acompanhava o tarô quando ele foi lançado originalmente. O texto do White. É um texto muito completo também, com interpretações um pouco mais simples e as ilustrações um pouco menores, como eram na época. Além do livro, que é muito completo, a gente tem o baralho. As cartas têm o verso tarotado, aqui, com a mesma estampa da primeira edição original, e as cores das cartas também são as mesmas cores da primeira edição original. O que difere o nosso tarô de todos os outros Whitesmith que existem no mercado é esse. O fato de que a nossa edição é original. A nossa edição segue à risca a primeira edição do tarô já lançada. O tarô Whitesmith é um tarô que tem todos os arcanos maiores e os arcanos menores ilustrados, então a interpretação das cartas fica muito mais fácil. É um tarô que a gente recomenda para quem quer começar a conhecer melhor, para quem já lê e quer um deck original, uma edição de colecionador, e para quem quer entender um pouquinho mais sobre a história do tarô em si. É um livro que vocês podem deixar na seção de esoterismo, na vitrine, é um tarô que tem uma venda garantida por ser um Whitesmith, e na nossa edição, texto original, texto novo e as cartas muito bem produzidas. Continuando os nossos lançamentos, agora pelo selo Jangada, trago aqui para vocês uma das nossas maiores apostas do ano, que é o livro Júlia, da Sandra Newman. Júlia é uma releitura feminista do clássico 1984, do George Orwell. Neste livro aqui, a gente tem a história original do livro 1984, recontada de um ponto de vista da personagem Júlia. Para quem já leu 1984, deve se lembrar, e para quem não leu, eu vou explicar aqui, que a Júlia é uma das personagens que aparece no livro como uma amante do Winston Smith, que é o protagonista do 1984 do George Orwell. Na versão dele, a Júlia aparece como uma tentação à ordem, como algo disruptivo, mas ela rapidamente some também. No livro da Sandra Newman, a Júlia é a protagonista. A Júlia vem de uma das zonas semi-autônomas que aparecem no contexto histórico do livro 1984. Ela é uma sobrevivente, uma menina formada em mecânica, que trabalha com uma chave de fenda, que anda de bicicleta para lá e para cá, trabalha no Ministério da Verdade, faz pequenos reparos, faz reformas, conserta máquinas. A vida dela vai bem dentro do que é possível para aquele contexto, até o momento em que ela encontra dentro de uma roupa um bilhete escrito "Eu te amo". E isso é proibido, é considerado um crime-sexo dentro da novilíngua, que são as palavras inventadas para o 1984 e que a Sandra Newman traz aqui com maestria. E ela fica desestruturada, não sabe o que fazer e a partir daí o enredo se deslancha. É um livro muito bom, eu terminei de ler ele recentemente, então está bem fresco na memória. O livro foi aprovado pelo espólio do George Orwell e pelo filho do George Orwell também. Bastante recomendado. No começo do livro a gente traz aqui algumas páginas só de recomendações. A nossa edição ficou muito bonita, capa dura, guarda. A gente tem também no começo dos capítulos ilustrações das partes do livro. Ficou muito bom de ler, uma leitura muito boa, com várias notas. É um livro de ficção, uma ficção reimaginada, uma ficção revisitada, que
que a gente indica para todo mundo que já leu o 1984 ou para quem gosta de distopias, livros de reimaginação de histórias clássicas. É um livro que tem que estar exposto nos principais pontos da sua loja, exposto na seção de literatura. Se vocês tiverem uma parte só para o George Orwell, também é interessante que o livro esteja lá. E vocês podem indicar para quem busca livros de distopia e livros de novos pontos de vista. Outro dos nossos lançamentos recentes, do Jeremy Rifkin, é A Era da Resiliência, pela editora Cultrix. Aqui o livro. Jeremy Rifkin, ele é uma das vozes mais importantes na economia mundial desde o começo dos anos 2000, autor de mais de 20 livros traduzidos para inúmeros idiomas, e a gente traz aqui A Era da Resiliência, que é uma obra dele que fala sobre as transformações pelas quais o nosso mundo vem passando. Todo mundo deve ter reparado nos últimos anos no aumento da temperatura do planeta. O aquecimento global é um impacto, a preocupação com o ambiental é um impacto na nossa vida diária e também na vida de empresas e governos. Então é muito importante que ele traz um ponto de vista social, um ponto de vista governamental, um ponto de vista empresarial e traz tudo isso na coletividade. A proposta dele é, dentro do nosso universo atual, a gente tem a espécie humana ameaçada e não o planeta. Porque o planeta vai continuar existindo mesmo após a extinção inevitável da humanidade. A gente pode retardar esse processo, atrasar a extinção da humanidade, tomando algumas medidas individuais e outras medidas políticas, coletivas, sociais e empresariais. E nesse livro aqui ele traz formas com as quais a gente pode lidar com isso, com esse avanço que não pode parar e ao mesmo tempo com a preservação que não pode parar e precisa melhorar. É um livro muito bom, um livro muito profundo, apesar disso uma linguagem tranquila de ler. A gente indica esse livro aqui para todo mundo que se interessa por ecologia, para quem se interessa por biociência, para quem se interessa por nova ciência, para empresas que querem falar sobre o tema e se preocupam com sustentabilidade, para órgãos públicos que querem presentear os seus funcionários. Existem muitas oportunidades de venda desse livro aqui, tá bom? Então aqui é a Era da Resiliência. Trago agora para vocês uma nova edição de um livro que a gente já havia publicado anteriormente, que é do Brian Cote-Noir, Introdução à Alquimia. Esse livro aqui pela editora Pensamento vai falar um pouquinho sobre o conceito de alquimia. Alquimia é uma palavra de origem árabe que tem a ver com a ciência da química, né? A alquimia. A gente tinha a alquimia na Idade Medieval como uma forma de esotéricos transmitirem os seus conhecimentos, ao mesmo tempo que testavam experiências químicas. A proposta básica da alquimia, a proposta esotérica, a proposta química, é transformar chumbo em ouro, transformar algo bruto, pesado, escuro e denso em algo leve, precioso, iluminado. Isso tanto na parte física com os elementos, quanto na parte espiritual com o nosso próprio desenvolvimento. E aqui a gente tem as duas abordagens, e elas são apresentadas de uma forma bem tranquila pelo Brian Cote-Noir, para que a gente entenda o que a gente pode fazer para a nossa própria evolução, de um ponto de vista histórico e de um ponto de vista alquímico. É um livro esotérico, um livro que a gente indica para quem se interessa por hermetismo, cabala, alquimia, ocultismo, bruxaria, um texto fundamental para a leitura e para o autodesenvolvimento. Pode ficar na seção de esoterismo de vocês na loja e exposto nessa seção também. E para finalizar os nossos lançamentos recentes, trago aqui também pela editora Cultrix, da Penny Pearce, que já é nossa autora com o livro Frequência Vibracional, O Salto Quântico da Percepção. Este livro aqui apresenta pra gente o mundo em que a gente vive, que é um mundo em constante evolução e transformação. Nesse mundo é muito fácil a gente se desconectar da nossa própria realidade, é muito fácil a gente deixar de prestar atenção em questões espirituais, em questões metafísicas e se focar apenas no materialismo. E a Penny Pearce, que já fala sobre isso em seus outros livros, em suas obras, fala pra gente sobre a atenção que a gente tem que ter
para que a gente tenha esse salto quântico da percepção, para que a gente transcenda a matéria através do nosso pensamento, através das nossas ações e consiga se sintonizar com o mundo em várias frequências. É um texto bastante denso, é um texto um pouco mais técnico, é necessário já ter algum conhecimento sobre vibração e para isso a gente indica o Frequência Vibracional, já publicado aqui pelo Grupo Editorial Pensamento, para que tenha uma leitura complementar e mais profunda ainda do salto quântico da percepção. Beleza? Indicamos para todo mundo que se interesse por física quântica, para quem se interessa por evolução espiritual e material, para quem se interessa por evolução social e para quem trabalha com cura vibracional, entre outras formas de cura de imposição. É um livro que vai ficar na seção de esoterismo ou na seção de saúde e terapias alternativas também. Pode deixar também na seção de física? Pode deixar. Não é o grande foco do livro, apesar de ser um foco endossado inclusive por pessoas céticas, que não acreditam em espiritualidade, mas entendem a importância da obra da Penny Peirce para desenvolvimento pessoal. Beleza?